Boa noite, eu sou Vinícius Yamada e hoje vamos falar com o André Fischer. O... Deixa eu ver se ele já entrou aqui. O André Fischer, é difícil explicar o que ele é muita coisa, mas essa semana a gente vai falar sobre o Festival Mix Brasil, que está rolando até esse final de semana e está na 28ª edição. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. E o festival, pela primeira vez, este ano é inteiramente online. Olá, olá. Ali, o André entrou. E totalmente gratuito. Vamos lá. Boa noite. Olá. Se alguém puder fixar o arroba do André aqui. Oiê. Espera aí que aqui tá dando que eu tô... Este ano, ainda que online... Eu tô me vendo em duas telas aqui. Tudo, exceto games, que o festival, além de cinema, engloba teatro, música, literatura, tem conferências e tem um Mix Lab também, né, que é em parceria com a SPCine. E é um laboratório para fazer contatos, né? E... Opa, deixa eu ver se está com problema aqui. Tentar de novo. Eita, não estou achando mais. Ah, aqui. Estou aguardando o André Fischer. O André Fischer, ele também teve o site Mix Brasil. Oi, André, tudo bem? Agora foi. E aí, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. Tá onde? Tá no CDD hoje? Eu estou no Centro Cultural da Diversidade aqui, que vai ter um espetáculo Rainha, que vai começar agora às 9 horas, aqui do Dramática, no Festival Mix Brasil. Eu já estou por aqui. E vai ser transmitido ao vivo? Vai ser transmitido ao vivo, como todo Dramática. Obviamente, é tudo gratuito, como toda a programação do festival. E esse é um espetáculo, vale a pena para quem gostar, é um espetáculo que tem um texto muito interessante, que é a história de um cara que, quando faz 70 anos, ele é gay, mordomo, e resolve virar rainha de bateria. Nossa, que legal. A sessão vai ser transmitida ao vivo por onde? Aqui no Instagram? Alô, oi? Deu uma caidinha? Vai ser transmitido? Vai ser transmitido pelo canal do YouTube, Festival Mix Brasil. Você também pode entrar pelo mixbrasil.org.br. Dá para assistir tudo por lá. Tá, e tem a sessão presencial também, né? Tem. A gente, na verdade, o teatro está aberto aqui, mas tem... É bem restrito, né? É um teatro de 180 lugares que tem capacidade, atualmente, com essas restrições todas, para até 38 pessoas, né? E tem dado mais ou menos isso. Então, é bem restrito. Mas quem estiver aqui pelo Itaim Bibi, dá para chegar ainda. Amanhã tem mais espetáculo? Não? Amanhã tem mais 2 espetáculos. Amanhã tem o Metame, que é um espetáculo bastante gay, bem sexual, incrivelmente visual, também um texto bem forte sobre relações homoeróticas. E depois tem o Vírus Manifesto, que aí é um texto sobre a questão do HIV e tal, um texto também bem bacana, uma interpretação muito pujante do Davi Parizotti. Muito bem. O festival está no 28º ano, né? Porque edição vocês tiveram várias, né? Porque teve ano que vocês fizeram edição ao mesmo tempo em São Paulo e em outras cidades, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Aí não dá nem para contar, porque teve o Mix chegou a acontecer em 50 cidades no Brasil, Nossa. né? Então, assim, não dá nem não sei nem dizer quantas edições total foram, foi 28 anos. Mas quantas edições é difícil contar. Porque o Rio aconteceu umas 15 vezes, em Brasília umas 7, 8, né? Teve várias no Acre, várias cidades aconteceu várias vezes. Este ano está atingindo mais de 50 cidades, né? Com certeza, muito mais. Eu adorei um dado que veio aí, né, do site, de onde você vai para as transmissões.
que Luanda é a quarta ou quinta cidade com Luanda em Angola, né? Então, assim, o festival está sendo assistido. A parte os filmes são só no Brasil, mas o resto todo pode ser visto pelo mundo inteiro. E me diz uma coisa, eu estava falando que é difícil te apresentar porque você é muita coisa, né? Mas hoje estamos falando do Festival Mix Brasil. O Mix foi o seu primeiro projeto, assim, na vida? Como que foi? Bom, depende do que a gente chama de projeto, né? Na verdade, eu tinha uma empresa que eu vim para São Paulo para montar essa empresa de computação gráfica. Foi a primeira empresa, a segunda, na verdade, do país, a primeira de São Paulo. Eu saí Isso do Rio para montar. Foi? 87. 87. Bastante tempo. Eu era bem novinho, tinha acabado de sair, eu saí da faculdade e vim para São Paulo montar essa primeira empresa de computação gráfica para o mercado publicitário. E aí, na empresa, lá, teve uma época que eu abri uma galeria e comecei a fazer umas exposições. Fiz uma que era um manifesto LGBT, na época nem tinha essa expressão, mas era um manifesto sobre, que acabou sendo de sexualidades e tal. E aí eu recebi um convite do Karim Ainuz para montar um programa de filmes para o Festival de Cinema Gay e Lésbico de Nova York, e assim começou o Mix Brasil. Maravilha. E naquela época não tinha um movimento tão forte de militância, né? No começo dos 90, né? Olha, na verdade, ali era um movimento, tinha um vácuo, na verdade, né? Não tinha nenhum grupo aqui em São Paulo. O grupo Arco-Íris estava se formando em 93, aí no Rio, lá no Rio. Tinha basicamente o Grupo Gay da Bahia. Era o único grupo que existia no Brasil naquela época. E então foi no momento de vácuo do movimento político, do movimento que chamava na época movimento homossexual brasileiro, e aí você tem um evento cultural que acontece em um monte de lugares, então agregou muita gente, muitos desses movimentos pelo país, né? Você estava falando do termo, tem uma história que eu adoro muito, que é sobre o termo GLS. Foi um termo que vocês criaram aí no festival, né? Foi criado na segunda edição. Na verdade, quando a gente criou, eu trabalhava com computação gráfica e criei um BBS, que era uma rede de computadores para as pessoas se comunicarem. A BBS era a internet, o pai da internet, avô da internet, assim, que as pessoas se ligavam no modem, se comunicavam, era uma rede social. Que aí eu montei no ano seguinte, no segundo ano do festival. E aí a gente usou esse termo GLS para fazer o lançamento do BBS, na verdade, né? E para contar que o festival era um festival GLS. Aí o termo acabou ficando. É um termo que deixou de ser usado porque ele não inclui travestis, né? Pessoas trans e tal. Ele ficava só ali gay, lésbico, simpatizante, mas serviu para muita gente poder se sentir confortável, gays e lésbicas, e os chamados simpatizantes na época poderem chegar mais tranquilamente, né? E esse termo LGBT veio mais nos 2000, né? Mais ou menos. A gente começou a usar GLBT no final, assim, nos anos 90, começo dos anos 2000, e aí LGBT, se não me engano, eu estava até lá em Brasília, se não me engano, lá para 2005, 2006, quando teve a Conferência Nacional do movimento LGBT, que na época não se chamava LGBT, no mesmo dia que o Lula foi até, teve esse alinhamento com o movimento internacional, que na época já estava usando o termo LGBT, né? Sim. E você enxerga, nesses 28, você enxerga uma evolução muito grande, assim, digamos, em termos do público mesmo. Assim como a sigla mudou, você enxerga essa mudança na comunidade, ou você acha que ainda é muito segmentado? Não, eu acho que mudou bastante, né? O festival ele tinha um público que eu acho que é o público mais tradicional aí do festival, que era um público basicamente de gays de classe média, né? Que era a galera que frequentava a região central aqui de São Paulo e tal. E eu acho que ele ampliou muito, né? Acho que ampliou bastante, mas acho que o core ali inicial era essa galera que estava aqui na região central de São Paulo, né? Que frequentava Jardim Centro, e basicamente homens gays. Então, acho que teve essa ampliação, né? Hoje a gente tem um público muito jovem. Esse público em 28 anos, né? Envelheceu também.
mas a gente tem um público muito grande, né? De pessoas não só da região central, mas periférica de São Paulo também, pessoas negras, lésbicas, trans. Então, acho que teve uma... e nos últimos anos, eu acho que não só pela questão da programação de cinema, mas acho que por causa do teatro, por causa principalmente da área de música e a coisa de games que a gente fez nos últimos anos, trouxe um público muito jovem para o festival também, né? Então tem nós aí, Sérgio Vieira, tem aí o público, né, que eu incluo ali, dos mais kakura ali e tal, mas tem um público muito jovem no festival também. E como que era a produção de filmes no Brasil em 93? Foi difícil fazer a primeira seleção? Como que foi isso? Não teve nem. Eu tive que pedir para as pessoas fazerem Não teve filme. Foi seleção. tipo, não teve seleção, teve pedido de amigos fazendo filmes que eu pedia lá, pelo amor de Deus. E aí eu achei de exibir tipo brasileiros para poder mandar para Nova York. Acho que eram 9 filmes, eu acho, 10. Eu peguei um filme do Goulart de Andrade, uma matéria do Goulart de Andrade, um filme do Serjão Bianchi, que eram as duas coisas que eu encontrei. A Tânia Cipriano tinha feito um filme e os outros 8 foram amigos que eu pedi para fazer filme. Não tinha tanta coisa. Não tinha nada. Aí no segundo ano a gente já recebeu 25, já teve uma convocação e recebeu 25. E aí que foi o start mesmo, né, da produção brasileira dessa temática, né? E hoje o Brasil é um dos maiores produtores. E foi tranquilo botar o festival em pé? Qual que era o contexto político? Na época eu acho que estava o Itamar, né, que eu estava pesquisando. E assim, 93... hoje em dia, eu não sei, eu tenho a impressão que tem uma perseguição contra com as obras gays, né? Como que era isso? Foi tranquilo? Você teve um receio do tipo, vão perseguir a gente? Eu acho que tem a diferença que, sim, na época, se existia isso, né, porque era complicado. Até tem uma história que eu conto, assim, eu logo depois comecei a trabalhar no Jornal da Tarde aqui em São Paulo e a gente não podia usar a palavra lésbica, né? Tinha uma coisa assim, tinha umas coisas assim, era esquisito. Né? Mas era um momento que não tinha produção nenhuma, então era bem complicado, né? O que acontece hoje é que com toda essa perseguição maluca, com toda essa demonização aí que esse governo absurdo, bizarro, louco faz, é que tem muita gente produzindo muita coisa aqui, né? Então a gente tem uma produção imensa, que mesmo que tenham cortado aí granas de editais e tal, a produção de longas metragens diminuiu um pouquinho, mas o que tem de gente fazendo curto, interessante, o Brasil é um dos maiores produtores de audiovisual LGBT do mundo, então isso ninguém tira, né? Então as pessoas com essa necessidade de falar, de mostrar suas histórias, isso é uma mudança, fundamental, né? Verdade. Pergunta do Bem Viadão. O festival criou uma demanda fora de São Paulo, né? Maior ainda, né? Como fica isso para o ano que vem? Olha, acho que tem uma coisa que, com certeza absoluta, o festival ano que vem vai acontecer, no mínimo, híbrido, né? Eu acho que tem coisas que não vai voltar. Por exemplo, Opa, tem uma travada. Travou aqui, pessoal. Será que sou eu que estou travado? Eu acho que o André saiu. Deixa eu ver se ele entra aqui de novo. Bom, para quem está chegando agora, hoje a gente está conversando com o André Fischer, ele que criou o Festival Mix Brasil, que está no 28º ano. E este ano acontece pela primeira vez online, né? Inteiramente online por conta da pandemia. Ele estava falando agora que esse formato online funcionou muito bem e ano que vem teremos o festival híbrido, né? E se tiver vacina, claro, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. André. Pronto, achei. Olá. Opa, caí.
Mudou o cenário também, deu tempo. Mudei, vim aqui para o Wi-Fi mais forte aqui do lado. Tem outro fato que você outro dia comentou que eu achei muito interessante também, né? Assim como foi difícil pegar a produção no começo, também foi difícil entrar em contato, né, com o povo lá de fora, né? Porque não tinha internet, correio demorava muito, né? E a MTV tem uma história muito grande com o Mix Brasil aí, né? Tem uma história engraçada, né? Que o festival, peraí, deixa eu só dar uma acertada aqui. Tem uma história engraçada que é isso, era complicado fazer, a gente teve apoio da MTV, acho que eu contei isso num papo esses dias, que era caro, né? Telefonema era caro nos anos 90, telefone era caro e tal, então a MTV cedia o fax e o telefone para a gente produzir o festival, né? Porque o festival, principalmente as primeiras duas edições, a gente era basicamente todo produzido com Nova York, né? Com a galera lá em Nova York. Sim. Então tinha que ter. Então eu ia para MTV, que era aquela galera, o Zeca Camargo, a Marina Persson, Sim. que ficavam lá. A Marina era, né, dessa área de cinema, o Zeca era o diretor de jornalismo, e eu lá ficava lá produzindo o festival da MTV. Era engraçado. E isso foi nos 2 primeiros anos, né? O site Mix Brasil veio depois, né? Claro. O BBS é de 94, né? 94. O site é de 96, que aí a gente, no final de 96, 97, foi para o UOL. E você lembra quantos acessos davam por mês, assim, mais ou menos? Cara, no começo, assim, o BBS a gente tinha 3 mil usuários, que era um número imenso, porque era basicamente as BI que estavam online na época no Brasil. Todas estavam lá. O site cresceu muito. O site cresceu muito, né? O site chegou no começo dos anos 2000, a gente chegou a bater 2 milhões de usuários num mês, né? O que era gigantesco, era um dos maiores sites do Brasil mesmo na época, né? E por que você decidiu acabar com o site? Ele foi até 2014, 15. Eu achei que tinha perdido a relevância já, né? Ele já, acho que já tinha outras coisas. Eu estava interessado em outros assuntos também. Já não queria mais. Eu passei um tempo que, né? Com o festival nunca deixei de fazer, mas eu passei um tempo buscando outras coisas, trabalhando com vinho. Fui buscar outros assuntos também. E aí, quando chegou essa época lá para 2014, 15, eu parei tudo, né? Tinha programa de TV, tinha rádio, tinha um monte de coisa. Eu resolvi dar uma parada e mudar. A gente estava com a pergunta aqui do Bem Viadão, que eu acho que foi quando eu caí, né? Que eu estava falando sobre essa questão do festival. Então, eu acho que tem isso assim. A gente estava falando justamente de audiência, né? Que assim, a gente tinha uma sala de teatro, a maior tinha 350 lugares, a menor acho que tinha uns 80, e a gente agora, né, a gente não teve nenhum espetáculo que foi visto em nenhuma sessão por menos de 200 pessoas. Nossa. Então, eu acho que a gente não volta a ser totalmente presencial, né? Eu acho que tem que resolver a questão dos filmes, porque é muito difícil esse ano para todos os festivais terem filmes, porque, né, os filmes passaram né, antigamente você via numa sala, era pré-lançamento, quando você vai para o streaming, os filmes não querem estar em festival, né? Então foi muito mais difícil negociar esse ano o filme. Então o filme talvez mude, talvez a gente não consiga mais que eles sejam gratuitos, né? Eu acho que isso ano que vem já não... Os longa-metragens, né? Curta, acho que não. Em algum momento, esses 2 anos, claro, foi muito difícil, ouvindo? né? Tá tudo certo. Mas este ano, algum momento... Oi? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Esses 2 últimos anos foram difíceis pra caramba, né? Por vários motivos óbvios. Mas este ano ainda teve a pandemia. Por algum momento você cogitou do tipo, não vai dar para fazer festival este ano, ou vou prorrogar? Teve essa opção? Não. Tinha que fazer mesmo. Não, a certeza que a gente tinha que ia fazer. Eu cheguei a falar para a Jo... Oi, voltou? Voltou? Tá pixelado aqui para mim. Deixa eu tentar aqui um lugar... Aqui o Wi-Fi aqui no Centro Cultural da Diversidade é melhor aqui do lado de fora.
Deixa eu ir num lugar aqui que tenha uma... Eu queria que aquele arco-íris bonito aparecesse ali, ó, no fundo. Ah, dá para ver, sim. É, mas aí acho que aqui fica melhor o acesso. A gente tinha que ele ia acontecer, que o festival ia acontecer. Eu cheguei a falar assim, nem que ele fosse na garagem de casa, É, ele ia rolar. E essa é a única certeza que a gente tem, que ele vai acontecer. Mesmo ano que vem, a gente não sabe como é que vai estar, como é que vai estar a situação, mas que ele vai acontecer, vai. Que ele vai chegar aos 30, e, ele vai. e já tem data marcada ou não? Já, já tem data, se não me engano é de 10 de novembro a 21, eu acho. 11 dias. 21 de novembro do ano que vem, se não me engano é isso. 12 dias, né? É, 11 dias, é. Me diz uma coisa, e na questão de patrocinadores, como que foi nesses últimos anos, assim, sob esse governo, assim? Porque às vezes dá a impressão que algumas marcas hesitaram em associar o nome com LGBT, porque poderia sofrer ataque de, sei lá, grupos conservadores. Como que foi esse processo de parcerias e apoios nos últimos 2 anos? Oi. Estou ouvindo, mas está travado. Oi, estou ouvindo. Olha, Vini, a gente tem uma coisa que a gente tem uma sorte que a gente não... Desculpa que eu tô aqui meio sem base. A gente tem uma sorte que, assim, a gente não... Sorte ou azar, sei lá, que a gente não tem Petrobras, né? Então, os Uhum. festivais todos... Faz muitos anos que a gente não tem Petrobras. Então, os festivais todos sofreram muito quando mudou o governo e a Petrobras deixou de patrocinar os festivais. Como a gente não tinha... A gente não passou por esse momento. Uhum. Os patrocinadores da gente são o Itaú, são o Sesc, entrou o Mercado Livre esse ano, Muito bom. a Prefeitura de São Paulo, a SPCine, que são todas empresas e tal que são meio envolvidos com a causa LGBT, que apoiam. Então, não... a gente teve um corte de verba, todas as empresas cortaram alguma coisa, mas a gente conseguiu renovar os nossos patrocínios, né, com valores um pouco menores, mas a gente conseguiu renovar tudo. Então, o perrengue mais, um monte de festival que chegou a ser cancelado e tal, a gente não passou por isso, não. E outra coisa também, tem um prêmio que é novo, né? Que é o prêmio Ícone Mix. Que este ano foi Para Márcia da Márcia Pantera. Pantera. Como você chegou nesse nome da Márcia Pantera? Olha, tinha uma coisa que, obviamente, a gente, né, os primeiros anos a gente teve o Gus Van Sant, que veio aqui para o Brasil receber, deu uma masterclass e tal. Depois teve o João Nery, né, que é um escritor trans, um homem trans, muito importante no cenário brasileiro. A Marina Lima, no passado, que estava com um documentário e fazendo 40 anos do primeiro disco. A coisa que a gente sabia é que tinha que ser uma pessoa negra, Sim. né? Porque a gente já tinha três anos com 3 pessoas brancas, e a gente sabia disso. Então a gente, quando foi pensar, e assim, tem essa questão da representatividade de drag também, da cultura drag, e aí quando a gente cruzou, né, tinha que ser uma pessoa negra e a gente queria fazer uma representatividade drag, a Márcia Pantera. Aí não teve dúvida, ela é um nome muito forte, muito icônico, importante para a cultura LGBT brasileira. E aí, para completar, quando a gente foi ver, ela estava fazendo 50 anos, então ainda tinha isso, assim, 32 de carreira, mas fazendo 50 anos, então mais um motivo para poder comemorar, né? E falando de representatividade, é uma coisa que eu sempre vejo uma discussão na internet e assim, queria saber a sua opinião. Muitas pessoas criticam atores héteros que estão pegando papéis de personagens gays. O que você acha sobre isso? Eu acho que tem uma discussão que eu acho que é mais importante, que é mais fundamental, que é a questão de pessoas trans fazerem papéis trans, né? Porque eu acho que elas já têm poucas oportunidades de, né, de trabalhar em filmes e tal.
É, Então, eu acho que essa questão, eu acho que a gente tem que estar bastante atento, né? Você tem um filme, por exemplo, tem um filme no festival esse ano, que é O Vento Seco, que tem um elenco, tem várias pessoas trans trabalhando. Você tem o Léo, Carvalho. O Léo Sá, a Renata Carvalho, a Mel, fazendo papéis de pessoas cis. Então, você tem pessoas trans fazendo papéis de pessoas cis, que é o que Deveria ser, né? quando isso estiver acontecendo, aí você dá para ter pessoas cis fazendo papel de pessoas trans. No caso de hétero e gay, eu já não sei, viu? Eu já não sei. Porque aí acho que já fica... O problema é que, assim, aí uma pessoa gay só vai poder fazer papel de gay também, É, né? É você limitar pelo outro lado, né? Então, aí eu já não sei, se o que eu penso. Eu já teve uma época que eu achava que não, hoje em dia eu já acho que esse que é o problema, né? Aí é você limitar. Eu acho que quando você está falando de identidade de gênero, talvez seja mais importante nesse momento a gente garantir que pessoas trans estejam fazendo os papéis trans, né? E que sim, existam papéis trans. exatamente. E desses, o Vento Seco já não está mais no ar, né? Esgotou rapidinho os Rápido, acessos, né? maravilhoso. Mas eu acho que ele deve estrear já, acho que no começo do ano. E é um filme que ninguém pode perder, porque tem cenas de sexo incríveis, tem uma fotografia incrível, o roteiro que eu acho sensacional. E o Daniel Nolasco é um diretor que o Mix acompanha há muitos anos, né? Ele fez o Mr. Leather ano passado. E tem uma coisa muito interessante que é você ver uma produção, né? Filmes de longa-metragem sendo produzidos fora do eixo. Então, Goiás, e eu acho que o Daniel é um dos grandes responsáveis por isso também, tem se tornado, assim como o Recife, né? E Porto Alegre, que em algum momento já foi também, um polo de produção. É. Já chegou uma pergunta aqui que é sobre Oba, ampliar o festival físico, imagino, né, para outras cidades, porque esse ano já está atingindo todo o Brasil, né? Mas e físico? acho difícil, viu? A gente está, na verdade, no movimento oposto, né? O Mix rodava o Brasil inteiro, e a gente tomou uma decisão uns 4, 5 anos atrás de não rodar mais para fazer ele crescer aqui em São Paulo. Porque o que acontecia é que a gente pegava o dinheiro que a gente, né, ganhava aqui em São Paulo e usava para fazer essas edições, que nenhuma delas se pagava fora de São Paulo. Então a gente usava recursos que a gente daqui para ampliar. A gente tomou essa decisão de ampliar o festival, então ele deixar de ser só de cinema e ter música, literatura, teatro, né, outras coisas também acontecendo, e fazer ele crescer aqui em São Paulo. Então, acho muito pouco provável. Então, acho que o mais razoável, e que eu acho que é o que deve acontecer, é a gente investir mais nessa plataforma digital do festival para todo mundo poder ver no Brasil inteiro. Tem coisas que dá para melhorar. Eu acho que a gente, né, principalmente na parte de teatro, foi incrível a programação, mas teve uns probleminhas de transmissão. E mesmo os filmes, né, alguns esgotaram meio rapidamente, então tentar negociar de uma outra maneira que eles consigam ficar durante o festival inteiro. Esse foi o primeiro ano que a gente fez esse formato, não está aprendendo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que ele tende a ter uma parte presencial e ser mais fortemente digital. E me diz uma coisa, para quem perdeu o festival nessa última semana, precisa maratonar, por onde começar? Ó, eu iria já ver os espetáculos que estão acontecendo, né? Hoje é isso, tem umas 9 horas, amanhã tem às 7 às 9, ainda tem 3 espetáculos ainda para serem assistidos. Tá rolando um show nesse momento da Bia Ferreira, né? Hoje é No dia da YouTube? Consciência Negra, no YouTube. Eu correria, porque assim, tem uma questão, não, é porque assim, literatura e os Mix Talks estão sensacionais. Ontem eu assisti no Mix Lab também um barraco sensacional sobre essa questão de representatividade. Mas esse conteúdo, ele vai ficar online depois do festival. Então eu concentraria nos filmes que estão disponíveis ainda. Então vai lá no mixbrasil.org.br, os curtas vão estar até domingo, os longas, alguns já estão saindo hoje, amanhã, então concentra em filme esses dias, porque é o que só fica realmente em cartaz até domingo.
Os curtas, você que faz a curadoria. Também, né? A gente tem um comitê. Eu, nos últimos anos, tenho me dedicado à produção brasileira, não tenho tido tempo de assistir tudo que é estrangeiro. Antigamente eu viajava um monte de festival e tal. Hoje, né, já tem uns anos que eu não faço mais isso. Então eu me concentro em tudo que é produzido no Brasil. E eu me orgulho muito de dizer que eu assisti tudo que foi produzido LGBT no Brasil. Tudo que foi inscrito no Mix, né? Que é basicamente quase tudo que foi produzido no Brasil. Pouca coisa não é inscrita no Mix, então eu assisto uma média de 200, 300 filmes por ano, tudo que é produzido no Brasil desde 1993. Então, me orgulho muito disso. Mas você ainda se surpreende, assim, do tipo, nossa, isso aqui é inédito? Ou às vezes você pensa, nossa, eu já sei o que vai acontecer no final do filme. Muito, viu? Muito. Tem uma coisa assim que os filmes, eles são um retrato do tempo, sabe? Então os assuntos vão mudando, né? Então essa coisa que a gente falou muito ano passado, né? Que os filmes estavam muito políticos, pouco sexuais, e com pouco humor. Esse ano veio um monte de filme super bem-humorado, um monte de filme safado, pornográfico, né, usando a pornografia como linguagem. Então, a cada ano você vai se surpreendendo com o que é produzido, né? E vai evoluindo muito, porque no começo, eu acho que os filmes eram meio brejeirinhos, sobre se assumir, sobre preconceito em família. Não que esses filmes ainda existem, mas são minoria, né? Hoje em dia, você tem temas muito mais complexos, na verdade. Né, as questões, esse ano com a coisa da pandemia, a gente recebeu uns 30 filmes feitos durante a pandemia, sobre estar isolado, como é que faz sexo na pandemia. Então os assuntos vão evoluindo também. Imagino que este ano tenha mais político também, né? Sim, mas diferente dos 2 últimos anos, onde eles eram políticos, né, assim, pessoas falando sobre a eleição do Bolsonaro, como que elas foram afetadas com isso. Ano passado teve uma enxurrada de filmes sobre isso, né? Esse ano eles são políticos nesse sentido. Por exemplo, os filmes que são pornográficos desse ano, né, e toda essa produção nova pornográfica, ela é muito política, porque ela fala de, né, corpos, né, porque ela não é pornografia, aquela pornografia que você vê no, sei lá, no Xvideos, entendeu? É diferente, são corpos dissidentes, outro tipo de uso do corpo, e é um uso político do corpo para fazer pornografia. Então é outro tipo de política, eu acho. Deste ano, você pode falar quais são os seus filmes prediletos? Você não participa do corpo de júri para premiação, né? Eu acompanho o júri, mas eu não sou do júri, né? Eu acompanho. Tá agora, esse ano o júri de longas é o Gil Baroni, que é o diretor do Alice Júnior, que ganhou tá no Netflix, festival, né? Que está no Netflix agora, em outras plataformas, acho que está no Now também. A Lívia Pérez, que é uma diretora também super premiada de documentários, que já teve no Mix várias vezes, e a Didi Couto, que é, enfim, não só querida apresentadora do Metrópole. Ela fez um filme também ano passado, não fez? Mas ela estava no ano passado com um filme com as Bahias e com a Aline, um filme sobre com a Lineker, então assim, esse era o júri de longas. O júri de curtas tinha a Bruna Linsmeyer, a Carol Markovitch, que é uma diretora que também já ganhou o Mix, ganhou muitos festivais aí fora, que fez filmes também sobre questões LGBT, e o Asaf Lucas, que ganhou ano passado com o Bond, que é um filme incrível, que ganhou o melhor curta-metragem. Eu tenho meus favoritos, que não batem... Que eu não posso falar posso falar, são meus favoritos. Agora até que o júri, não estou mais influenciando o júri, que o júri já se reuniu. Mas eu recomendaria fortemente as pessoas assistirem A Torre, é um dos meus filmes favoritos. Eu tentei assistir, mas acho que saiu já de cartaz, viu? Já saiu? Saiu, acho que no dia 17. É maravilhoso, eu gosto demais, que é sobre, né, da crise da masculinidade, um cara de meia idade, um cara de 45 anos que viveu a vida, enfim.
E tem umas cenas ótimas também de nu e tal, de sexo. Acho genial esse Cenas de nu filme. ouvi falar. É. Quais que estão ainda brasileiros que estão? Deixa eu pensar aqui. Tem As Mil e Uma, que foi o filme de abertura, De que esse eu sei abertura. que está disponível, que é um filme incrível, passado em Corrientes, na periferia de uma cidade da Argentina, e Nordeste da também Argentina. muitas cenas de sexo incríveis, de sexualidade, uma sexualidade fluida das pessoas. É um filme que eu adoro, não é à toa que ele foi filme de abertura. É um filme muito bacana. Os 7 Minutos, do Rick Mastro, que é um diretor brasileiro, e é um filme também que fala basicamente sobre drogas, Que é no sexo. sexo e drogas na comunidade gay, homem gay, que é um filme bem bacana também. Terminei de assistir ele há pouco. Agora que você me deixou aqui. E tem a seleção de curtas. A mostra competitiva desse ano está sensacional. A gente está no Gay Blog aqui, eu vou falar dos 2 filmes gays, que eu gosto bastante, que são Fotos Privadas, que fala de um casal que vive, né, que chama mais um cara para transar, pega no aplicativo e coisa e tal, e aí a coisa, como é que ela se desenrola. E você tem o Presente, que também é outro, que também fala, já que a gente está aqui no espaço também com o patrocínio do Scrub, de 2 caras que também se encontraram por aplicativo e vão transar, e tem uma história lá realizando uma fantasia que se chama O Presente. Esses 2 eu recomendo fortemente, principalmente para os meninos assistirem, que tem uns moços muito bacanas, inclusive Tem um programa só de meninos sexys, é isso? Tem o Sexy Boys, que é uma tradição do festival, né? E aí são só filmes Todo ano mais tem? um pouquinho mais apimentados. Ele chama, só pra você ter uma ideia, ele chama Sexy Boys por causa da música do Daft Punk, que é tipo de 1999. Então esse programa tem mais de 20 anos com esse nome. Que eu acho bem imperdível. E tem o Pandemix, que eu acho bem bacana também, que tem o primeiro filme que é um dos meus favoritos, que é o Beat, que é Beat também uma história... 97. Beat 97, aliás, o menino que ele faz um beatbox, o beatbox da nossa vinheta desse ano foi ele que fez. Ah, não sabia. O trabalho dele, ele chamou Opa, para ele fazer a trilha cantar. acho que você ficou sem áudio. Peraí que tá passando um helicóptero aqui agora. A gente tá no Tudo bem, a Itaim gente Bibi, espera. né? Então esse monte de helicóptero aqui o tempo inteiro e avião roda de Congonhas. E da parte musical, ainda tem, né? Você estava falando da Bia Ferreira, que estava rolando agora, né? No final E da a tarde. Ferreira agora, a não ser que a pessoa desista aqui do nosso papo e vá lá assistir o show, porque deve estar acabando já, mas ainda tem o show do Jalu, que vai ser no encerramento, no domingo às 8 da noite. A gente, né, apresenta ali, conhece os premiados e tal, vai ser uma cerimônia, acho que engraçada, divertida esse ano. E depois tem o show do Jalu, que tá Que legal. com um monte de música nova e tal. Vai ser pelo YouTube. Vai ser pelo YouTube aberto para o planeta inteiro, mas esse vai ter que ver ao vivo, porque esse não fica disponível. Aí não vai ficar gravado. Fica acho que até meia-noite só, fica só um pouquinho, né? Mas esse é o trato. Teatro e música, você tem que ver, viu, não viu. Deixa eu falar, só falta uns 10 minutos. Me diz uma coisa. De projeto pessoal, você fez um livro hoje, né? Um livro, um guia, né? Sobre linguagem inclusiva. Foi lançado mais ou menos em maio, né? Se eu não me engano. Foi em junho, foi bem na época ali começo da pandemia. Volta ali do orgulho LGBT, foi em junho. E como surgiu isso? Você tinha muitas dúvidas antes de escrever? Ou você se incomodava muito com as coisas que você lia? Como que surgiu? Tipo, quero escrever sobre linguagem inclusiva. Na verdade, foi a partir de estudos de linguagem simples, que a minha irmã é a pessoa que está desenvolvendo isso aqui no Brasil, que é uma linguagem cidadã. Como é que você escreve para todo mundo entender, para todo mundo não ter juridiquês, essas coisas todas. Estudando linguagem simples, eu fui na linguagem inclusiva, que hoje já é muito usada, principalmente em países de língua espanhola. E comecei a ver muita coisa e vi que aqui no Brasil você ou tinha aqueles calhamaços assim da academia, ou tinha uma coisa. E eu sempre busquei as pessoas, né, por conta de eu também ter já escrito outros livros e ter ter sido conhecido como jornalista um tempo, as pessoas me consultavam muito sobre como é que eu falo para ser correto, que tem essa história da linguagem neutra,
né, de você colocar um gênero neutro, as amigas, todos bem-vindos, essas coisas, que é um pouco diferente de linguagem inclusiva, a linguagem neutra, né? Então eu resolvi fazer o meu exercício aqui. Opa, travou. Que acho que vai falar de novo a bateria. É o meu exercício aqui durante a pandemia, então me dediquei a esse estudo e fiz esse manual que está disponível aí para download grátis. todo mundo. Você pode ir na minha bio aqui, ó, clica aqui em cima. Na minha bio tem como você chegar nele lá, ele é gratuito, está disponível, tem uma versão para imprimir, outra versão para... enfim, e outra versão online, bonitinha. A gente escreveu sobre o guia também, depois eu vou deixar o link para arrastar para vocês fazerem download também. Já que está acabando sua bateria, eu queria fazer uma última pergunta. Você é uma pessoa muito inquieta, o que você vai fazer depois da pandemia? Cara, tem que ver o que vai acontecer. Eu dirijo aqui, como vocês viram, eu dirijo aqui ó, o Centro Cultural da Diversidade, que volta agora em dezembro, né, com força total. E aí, cara, depois eu não sei. Eu não sei, eu tô querendo fazer uma pós, um mestrado, não sei ainda o que eu vou fazer. Tem umas ideias aí de projetos... Vamos ver o que vai acontecer. Eu, de qualquer maneira, eu estou escrevendo uma outra versão do Manual Prático de Linguagem Inclusiva. Eu estou fazendo um manual completo de linguagem inclusiva. Eu quero terminar ele agora em dezembro, para ver se lança ele até o final do ano, ou, sei lá, no comecinho do ano que vem. E depois vamos ver o que vai acontecer. Não sei ainda, vamos ver. Dezembro abre, você já sabe qual atração vai abrir A gente abre, olha, o primeiro espetáculo em dezembro, que a gente está tendo agora, recebendo o Dramática do Festival Mix Brasil. Depois a gente, no dia 4 de dezembro, abre com o Wonder, que é um espetáculo que teve aqui no Dramática e que vai ser a estreia dele, vai ser no dia 4 de dezembro. E a gente tem uma programação muito intensa até o dia 20 de dezembro. Praticamente todo dia tem coisa acontecendo por aqui. Por conta do período eleitoral, as redes sociais estão todas, né, de equipamentos da prefeitura caíram, mas no dia 30, assim que passar a eleição, CC Diversidade, aí você pode acompanhar tudo que está acontecendo de programação por aqui. A gente vai acompanhar também e recomendar os projetos aqui também. André, muito obrigado. Você tem peça daqui a pouco para acompanhar também, né? 9h30 no YouTube do Mix Brasil, né? É 9? É 9h30? 9, acho que é 9. Eu vou dar uma olhada, mas eu acho que era 9h30 quando eu vi. Então tá, muito obrigado. E a gente que agradeço. Outra vez, porque assim, eu sigo demais o Gay Blog, quando eu te falei essa coisa do Mix Brasil, né, que eu acho que o Mix Brasil né, eu acho que o Gay Blog me lembra muito o Mix, né, de fornecer informação para a galera. Lembra muito. Ele tem essa é uma das minhas fontes total, assim. Só porque lembra muito, na verdade, assim, eu acho que minha primeira referência, assim, foi você, sabia? Eu acho que 2000 foi a primeira pessoa que eu vi, assim, na TV, naquele programa da MTV, que passava às quartas. Qual dele? O Barraco? Não, aquele que falava sobre sexualidade, que tinha um palco rosa. Na Cama com a Babi, eu fazia muito MTV. Era alguma coisa assim. Daí eu lembro que eu estava assistindo, daí eu acho que você foi o primeiro convidado que falou assim, eu sou gay, não sei o quê. Eu fiquei assustado, tipo, nossa, ele tá falando que ele é gay na TV, assim. Então foi a partir daí que eu comecei a te acompanhar, daí que eu conheci o Mix Brasil, foi em 2000, mais ou menos aí. Que bom. Então eu acompanhei bastante o Mix Brasil. Cria do Mix Brasil. Eba, que bom. Então tá, muito obrigado. A gente conversa... obrigado. Só fazer o convite para a galera, então daqui a pouco entrar lá no mixbrasil.org.br. Vou deixar o link aqui também para Rainha, que é bem bacana, e aproveita para ver os filmes aí até domingo. Então tá, muito obrigado, André. Obrigado, queridão. Valeu. Beijo, até mais. Tchau. Beijo.